Antes eu quero agradecer a oportunidade de aqui estar. Nesses dias que a gente teve a oportunidade de trocar as nossas energias, né, de paz, de amor, num momento em que a humanidade, principalmente o Brasil, né, a vibração ainda é um pouco conturbada, né, com essa festividade do Carnaval. E é bom que a gente está aqui junto, trocando as boas energias, né, e dando suporte uns para os outros. Vamos lá. Depois eu vou deixar, quem quiser, os slides poderão ficar aqui com os livros utilizados, porque eu não trouxe, tá? Aí quem quiser pode recorrer à fonte para fazer os seus estudos e tudo mais. Não tem problema nenhum, pode pegar. A gente já teve a oportunidade de ver, nesses dias que a gente esteve juntos, que a parábola ela é uma alegoria, né? Ela é utilizada, né, de uma forma metafórica para passar o quê? Grandes verdades para todos nós, mas sem o intuito de ferir, porque como é utilizado de uma linguagem metafórica, ela vai alcançar a todos e vai ficar gravada, porque é fácil de ser gravado. É fácil, a gente ouve uma parábola, logo ela fica gravada na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, ela, além de ser fácil de ser gravada, ela fica lá e fica adormecida para muitos. Aqueles que não tiverem a capacidade, naquele exato momento de compreensão, eles vão poder, com o tempo, acionar esses conhecimentos, essa parábola, e dando a ela maior amplitude, maior profundidade de entendimento. Então, é uma forma de falar grandes verdades sem ofender, sem magoar quem quer que seja. Porque deve ser assim, a verdade deve ser dita, mas sempre uma gota de verdade para um litro de amor, para a gente não ferir. E assim Jesus também utilizou-se dessa forma pedagógica, porque ele foi um grande pedagogo, para passar para todos nós verdades e elas ficarem eternamente em nossos corações. E hoje, apesar de ter se passado mais de 2000 anos, quantas dificuldades que a gente ainda tem de entender as palavras de Jesus, de aprofundar e de viver. Essa parábola que eu vou falar, a primeira, que é a parábola da pérola, de grande valor, ela foi proferida no Evangelho de Mateus. Logo lá nos primeiros capítulos, foi proferida uma série de parábolas, 7 parábolas que ele falou, uma atrás da outra. Sendo que as 3 últimas parábolas, que é do tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, ele se dirigiu especialmente aos seus apóstolos. Essas parábolas, esse conjunto de 7 parábolas, elas foram estudadas e intituladas por alguns estudiosos como as parábolas da autoconsciência. Todas elas, a gente vai ter a oportunidade de ver que o ponto central dessas parábolas é falar do reino dos céus. Todas elas falam, só que elas vão estar informando, elas vão estar cheias de conteúdos diferenciados. Sempre dizendo o que é o reino dos céus, mas também mostrando para a gente o que a gente precisa fazer para adquirir o reino dos céus. A gente sabe que o reino dos céus ele não é uma localidade geográfica, não é um local onde eu possa comprar uma passagem, pegar um avião ou um barco e ir para lá. Nós sabemos que o reino dos céus ele faz parte de um processo de despertamento da nossa consciência. À medida em que a gente vai despertando a nossa consciência, porque é lá que estão escritas as leis de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, a gente vai compreendendo o que é esse reino de Deus. A gente vai ampliando a nossa visão de entendimento do reino de Deus e aprofundando ao mesmo tempo. Então, quanto mais desperto está a nossa consciência, mais a gente vai poder vivenciar dentro desse reino de Deus. É claro que aqueles que ainda estão dentro de uma consciência de sono, eles não percebem. Foi aquilo que ontem o William trouxe para a gente, da parábola do semeador, aquela semente que caiu na beira da estrada, naquela terra dura, veio ave do céu, né, William? Pegou, levou, ele nem tomou conhecimento, ele nem entrou em contato com tudo aquilo. Aquilo para ele não diz nada, não diz respeito à vida dele.
Então, muitos ainda vivem aqui dentro desse contexto, desse mundo terreno, desse planeta nosso tão lindo, que ainda é um planeta de provas e expiações, eles ainda vivem apartados dessas verdades que poderão nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas muitos de nós já conseguimos entender um pouco mais, a nossa consciência já está num processo de despertamento e a gente já começa a entender essas verdades principalmente que foram proferidas pelo Mestre Jesus, que nós sabemos que é um espírito de uma envergadura infinita. Nós não conseguimos classificar. Nós classificamos como um espírito crístico, mas está muito além do nosso processo de entendimento. Então, a gente também teve a oportunidade de falar um pouco sobre tudo isso. Mas dias virão que a nossa consciência mais desperta, nós vamos aproveitar muito mais esses ensinamentos, muito mais mesmo. Como eu falei para vocês, essa parábola de hoje, da pérola de grande valor, ela faz parte de um conjunto de 7 parábolas que foram proferidas, uma após a outra. E eu vou falar rapidamente dessa, só para mostrar para vocês a diferença com que Jesus colocou essas parábolas, nessas 7 parábolas, mas o foco central sempre era falar do reino dos céus, mas mostrar para a gente não só o que é esse reino, mas também como adquirir esse reino. Essa parábola do tesouro escondido é a menor que existe dentro das parábolas contadas. Ela é apenas um versículo. Ela fala assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Acabou a parábola. Então, o homem achou o terreno que estava escondido, escondeu ele de novo no terreno, vendeu tudo que tinha, comprou o terreno e pronto, ficou feliz. Acabou a parábola. E a gente fala: meu Deus, e aí? Acabou, mas tem muitas coisas. A gente vai estar tendo a oportunidade. E aí eu vou fazer a comparação e vou puxar o fio da meada. A parábola da pérola de grande valor, ela tem mais um pouquinho. Ela já vai ter 2 versículos. Aí ela fala assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. É isso. Acabou de novo. E aí a gente vai ver, todas 2 começam falando o reino dos céus, enfocando novamente o que é esse reino. A gente vai ver aqui na parábola do tesouro escondido, o tesouro que estava escondido era a boa nova do Mestre Jesus. Era esse arsenal de conhecimentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a gente como uma bússola, como um caminho para nós encontrarmos mais rapidamente esse reino dos céus, ou seja, despertar a nossa consciência e poder se engajar nesse reino verdadeiramente. E aí ele esconde o tesouro, ele acha o tesouro e esconde. O que ele quis dizer metaforicamente? Ele não é esconder de botar debaixo da terra. Ele vai e coloca esse tesouro aonde? Aonde esse tesouro precisa ir no nosso mundo, que é para dentro de nós. Porque pouco vale nós conhecermos tudo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, se nós não tentarmos, na nossa vida de relação, colocar isso em prática. São ensinamentos que não vão valer de nada. A grande dificuldade nossa é colocar isso, fazer esses ensinamentos valer nas nossas relações. Mas primeiro, para ele poder viver dentro das nossas relações, ele tem que ser o quê? Levado para dentro de nós mesmos, e para que nós possamos modificar o nosso mundo interior e aí sim, se modificando, nós podermos conviver melhor com aqueles que estão ao nosso redor. Então, a verdade tem essa característica. Nós temos que buscar a verdade. Encontrar a verdade já foi um grande passo na nossa vida. Mas o segundo passo é introjetar, colocar essa verdade dentro da gente. E depois, sim, essa verdade sair pela gente. Isso é que é importante na nossa vida de relação. E é isso que nós estamos vivendo. É esse impasse que nós estamos vivendo, de conhecermos já há tantos e tantos anos essas verdades, há mais de 2000 anos, conhecedores dessas verdades, mas nós temos uma dificuldade imensa de colocar essas verdades para fazer elas prevalecerem na nossa vida de relação.
Então, a gente já vai vendo que dentro de uma linguagem metafórica, o que ele quis dizer? Levar essas verdades, levar essa boa nova para dentro. Então, ele não só vai falar o que é o reino dos céus, vai mais mostrar para a gente também que o reino dos céus, além de ser um estado da alma, um despertamento, é preciso que leve essas verdades para dentro para que essa consciência dilatada, ela possa, sim, perceber essas verdades e aí sim o reino dos céus se instalar definitivamente dentro de nós. Já a parábola da pérola de grande valor, a pérola que ele acaba encontrando, o grande negociante, né? Foi lá, procurou e coisa e tal, e acabou encontrando, depois vendeu tudo. A pérola de grande valor é novamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ali tem um detalhe muito interessante. Esse negociante também, o que ele faz? Ele vende tudo para adquirir o quê? A pérola de grande valor. Mostrando para nós a importância do desapego, no entendimento que desapegar-se não é só de coisas materiais. Muitas vezes a gente ainda alia essa palavra desapego a coisas materiais, mas há apegos emocionais, há apegos ideológicos, há vários tipos de apegos na nossa vida, nos quais a gente precisa se despojar. Até que um dia o nosso maior desapego é se desapegar da nossa própria personalidade, dessa consciência egóica que a gente vive, nos dizeres de Joana de Ângeles, no linguajar mais emocional, psicológico. Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, ela fala muito da consciência egóica. É preciso a gente se desapegar de nós mesmos. Da mesma forma que teve um grande divulgador do cristianismo, que sem ele a gente não teria conhecido as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Paulo de Tarso. Ele mostrou para a gente muito bem como ele fez esse processo dentro da vida dele. Ele saiu de Saulo, que é grande, e foi para Paulo, pequeno, a ponto de dizer que não era mais ele que vivia, mas sim o mestre dentro dele. Dias virão que nós também vamos chegar a esse patamar, apesar de estarmos, talvez, alguns de nós, como eu, um pouco ainda atrasados nessa marcha, mas nós já estamos aqui juntos, unidos, buscando forças para nós alcançarmos esse patamar. Então, nosso maior desapego vai ser o dia que a gente conseguir ultrapassar essa consciência egóica, viver a nossa essência, que é espírito imortal, ou no linguajar junguiano, muito utilizado por Joana de Ângeles, vivenciarmos o self, né? Então, ali ele vai falar para a gente como a gente vai poder adquirir esse reino dos céus. Eu vou utilizar os ensinamentos e vou adquirir à medida em que eu começar a me desapegar das coisas. Por isso que Jesus falava, não se pode servir a dois senhores, que é o capítulo que vai trabalhar com as questões dos desapegos, do ser e do ter, da impermanência e da permanência. É um capítulo que vai trabalhar essas questões. Esse capítulo está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Então, na parábola da pérola de grande valor, nós vamos ver o requisito necessário, o trabalho necessário que nós teremos que empreender no nosso mundo interno, que é o desapego, para nós conseguirmos a instalação do reino dos céus dentro de nós. Para nós começarmos, então, a mergulhar mais na parábola da pérola, é importante entender que as pérolas, naquele tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, era difícil encontrar uma pérola de grande valor. Um negociante tinha que viajar muito, sair fora, para outros lugares distantes do seu país de origem, para conseguir adquirir uma pérola de grande valor. E é interessante, nós também precisamos viajar muito para nós podermos adquirir grandes valores na nossa vida. E essa viagem se chama reencarnação. Sendo que o mais importante é a gente pensar em termos de reencarnação, pensar agora essa minha reencarnação, essa viagem que eu estou empreendendo nesse exato momento de agora. O que eu tenho feito com essa minha viagem? Quais são os valores que eu tenho ido buscar na minha vida, nessa minha vida de agora?
Eu tenho buscado valores que a traça e a ferrugem não corrompem, ou eu ainda tenho corrido atrás daquilo que a traça e a ferrugem vão corromper, vão levar um dia embora? Então essa deve ser a nossa grande reflexão, trazer esse ensinamento agora, essa viagem que eu estou empreendendo para buscar as coisas. O que eu tenho feito do meu tempo, que o Luiz também falou para a gente aqui, o que eu tenho feito do meu tempo? Porque o tempo é muito rápido, ele é muito vago. Quando a gente vê, já acabou. E sem contar que a gente não vem com uma etiqueta assim visível, com prazo de validade, dizendo no dia 26 de fevereiro de 2020 acabou. A gente não vê, até que é bom, né? Que a gente desesperaria um pouquinho. Mas a gente não sabe, a gente pode ser chamado para interromper essa viagem a qualquer instante. E o que a gente tem feito desse nosso tempo? Desse nosso tempo que está envolvido o nosso trabalho, a nossa energia toda. Muito bem. E a gente vê que esse negociante, ele empreendeu uma grande viagem para encontrar uma pérola de grande valor. Mas as pérolas a gente vai encontrá-las aonde? No mar, nas profundezas dos oceanos. Metaforicamente, é um convite para a gente fazer o quê? Mergulhar dentro do nosso mundo interior. Quem sou eu? O que eu sinto? Por que sinto isso e não sinto aquilo? Porque o que eu sinto em muitos momentos está na contramão de tudo aquilo que eu desejo verdadeiramente para mim. É esse mergulho profundo dentro de nós mesmos que nós precisamos. Porque eu amo tanto uma pessoa, mas tenho tanta indiferença para com outra pessoa? Porque essa pessoa me é tão agradável e a outra tão desagradável na convivência do dia a dia? Esse mergulho que nós precisamos fazer com urgência na nossa vida. Esse mergulho para dentro de nós. Um mergulho consciente, corajoso, porque requer coragem. Mas também um mergulho cheio de perseverança para a gente não desistir. Porque não importa o que nós vamos encontrar lá dentro no nosso mundo interior. O importante é saber que tem jeito. Que tem jeito. Para o nosso Pai, que é o Pai que construiu todas as coisas do universo, a causa primária ou primeira de todas as coisas, para Ele não tem problema que não tenha solução. Então, o que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo de dificuldade interior ou exterior, tem solução. Mas a solução é mergulhar, é encarar, é enfrentar o que está dentro de mim. Para que a minha qualidade de vida melhore, para que as relações humanas possam se fazer e também melhorar. Eu falo se fazer porque ontem a gente ainda falou do processo de humanizar. O humano está muito distante ainda de muitas pessoas nas relações humanas. A gente até citou o morador de rua, que muitas vezes é um indivíduo invisível dentro da sociedade. Quanta indiferença ainda habita no nosso coração. Precisamos humanizar todas as nossas relações, todos os nossos momentos de vida. Colocar amor, afeto e enfrentamento, por mais difícil que seja isso para todos nós. Então, essa pérola que está dentro do mar é um convite feito por nosso Senhor Jesus Cristo para nós mergulharmos dentro de nós mesmos e desenvolver o potencial que nós temos, que todos nós somos filhos do amor, temos um potencial de amor. Mas para isso precisamos trabalhar as duas chagas da humanidade, que ainda é uma capa que nos envolve nos dizeres da psicologia transpessoal, é um campo de energia denso que nos envolve, que é chamado consciência egóica, e que essas duas chagas que nós chamamos de orgulho e egoísmo nos impedem verdadeiramente de nós desenvolvermos todo esse potencial de amor que está dentro de nós. Em outras palavras, seria aquele terreno cheio de lixo, de mato, de pedras, que não permite que a boa semente que foi lançada pelo semeador há mais de 2000 anos cresça, desenvolva-se, dê flores e frutos para toda a humanidade. Então é esse mergulho que nós precisamos fazer, é essa limpeza de campo do nosso mundo interior, para que
o amor possa verdadeiramente desenvolver-se dentro de nós. Então a gente já viu que o reino dos céus é um estado de consciência, sem dúvida nenhuma, que vai se despertando e vai compreendendo. E quem é esse negociante? Esse negociante somos todos nós, que estamos em busca de valores. Mas é aí que cabe a nossa pergunta novamente. Quais os valores que eu venho buscando nessa minha encarnação? São valores permanentes ou impermanentes? O que eu venho buscando? O que a traço e ferrugem corrompe ou o que a traço e ferrugem não podem levar? Então, para eu encontrar uma pérola de grande valor mesmo, que faça uma diferença real na minha vida, eu preciso compreender o que eu tenho buscado no meu dia a dia. E que representam as boas pérolas? Justamente a vivência de tudo aquilo que o Mestre Jesus deixou para nós, que representam as virtudes, os bens, o bem e as leis de Deus, que, como a gente já viu, onde que está escrito? Na nossa consciência. Então, é sempre um mergulho para onde? É sempre um convite para interiorizar. O tempo todo, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a interiorizar. Porque tudo começa dentro de nós. Até o próprio amor ao próximo começa dentro de nós. Porque Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não se conhece, não trabalha as suas imperfeições, essas imperfeições te torturam, essas imperfeições te mantêm agarrados aos ciclos reencarnatórios de dor. E essas mesmas imperfeições te impedem do amor ao próximo. E, consequentemente, elas te impedem do amor a Deus, do amor ao Pai. Então, para a gente encontrar o reino dos céus, nós só temos que começar a focar no que nós estamos fazendo do nosso tempo. Quais são os valores que nós estamos elegendo para a nossa vida. Foi? Segundo, então, me deixaram uma parábola, a da ovelha perdida. Já teve gente aqui que falou assim, eu sou ovelha perdida. Eu falei assim, não pode ser. Não pode ser porque me escolheram para falar da ovelha perdida, sou eu. E aí a gente já pediu, desde ontem eu estou pedindo um GPS, uma bússola, mas ninguém me forneceu nem o GPS, nem a bússola. Mas vamos agora conversar um pouquinho sobre essa parábola dessa ovelhinha perdida que é tão bonitinha, que ou foi a gente em algum momento, né, em outras vidas, ou é a gente em algum momento da nossa vida, não importa. Vamos lá. Vamos emprestar também a essa parábola uma interpretação, que o que a gente faz aqui na frente é emprestar uma interpretação. Saber dessa verdade toda contida na parábola só pedindo a Jesus. E aqui também eu deixo a fonte bibliográfica utilizada, que vai ficar aí para vocês pegarem, tá? E a parábola que eu escolhi, essa parábola tanto está em Mateus como em Lucas, mas eu escolhi Lucas, porque ela é mais rica de conteúdo e fala mais dos costumes e do contexto da época, por isso que eu escolhi. E a parábola, Lucas narra assim, estavam se aproximando dele é Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus, vocês sabem que fariseus é separado, né? E os fariseus significa, né? E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este acolhe pecadores e come com eles. Disse-lhe, pois, esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, não deixa as 99 no deserto e sai atrás da perdida até que a ache. E achando, a superpõe sobre os seus ombros alegre, e vindo à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu sobre um desencaminhado que muda sua mente do que sobre 99 justos que não têm necessidade de mudança de mente. É verdade. É verdade. Há muito mais trabalho naquele que errou e precisa de se arrepender do que aquele que já acertou e não tem mais nada para se arrepender. Não é? Há muito mais trabalho. E isso que a gente precisa pensar. Há um esforço muito maior que foi feito, por exemplo, por Maria de Magdala do que Paulo de Tarso. Paulo de Tarso já conhecia as leis,
Maria de Magdala andava em erro. O tipo de esforço de um e de outro é diferenciado. Mas vamos à parábola. A gente precisa entender que esse contexto dessa parábola, que está dentro de um contexto no Evangelho de Lucas, ele faz parte de um contexto da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas de Lucas, elas vão estar focadas num assunto muito interessante, na perda ou no afastamento, que eu vou explicar, e na recuperação ou na reaproximação de Deus. Toda vez que a gente anda na contramão das leis, a gente se afasta de Deus. Toda vez que a gente anda dentro das leis, que a gente cumpre o amor, a lei de amor nas nossas relações, a gente se aproxima de Deus. Mas não importa se a gente está afastado ou se a gente está próximo, a misericórdia de Deus está sempre conosco. Isso que a gente precisa entender. Então, no momento de tumulto da nossa vida, de erros, de desencaminhamento da nossa existência, que porventura a gente promoveu esse desencaminhamento, a gente tem que entender uma coisa: não importa, mas a misericórdia do Pai está ali, esperando só eu ter uma atitude de mudança. Basta eu desejar mudar, porque a mão de Deus já está estendida. Só vai faltar a minha sair daqui de trás e encontrar dele. É isso que a gente precisa entender no caminho da nossa vida. Não importa se a gente está andando em erro ou não, Deus está sempre conosco e pronto para nos ajudar a qualquer hora da nossa vida. Isso é muito importante. Nós que muitas vezes ainda trazemos o nosso coração repleto, polvilhado de julgamentos das vidas alheias. É a gente parar para pensar quem somos nós para julgar quem quer que seja. Porque se Deus está sempre com os seus filhos em qualquer situação, estendendo suas mãos, quem somos nós para acusar aqueles que andam em erro? Estamos lá, vamos seguir. É interessante a gente entender um pouquinho essa passagem, essa parábola, é que Jesus estava no momento de se alimentar. Uma reunião de alimentação, um almoço, digamos assim. Estava lá para se alimentar. Era comum que as pessoas se alimentavam juntas, mas sentar-se à mesa de alguém significava algo muito profundo. Significava aceitar, não no sentido, essa aceitação, não no sentido de conivência, mas no sentido da indulgência. E justamente Jesus estava sentado com quem? Com as pessoas que os fariseus e os escribas intitulavam de pessoas de má vida. Eram com os publicanos, os pecadores de uma forma geral. Estava sentado. Então os fariseus estavam observando que Jesus estava sentado à mesa para se alimentar com esse povo que tinha sido colocado à margem na sociedade deles. Muitas margens, muitos caminhos, né? Então tinham sido colocados à margem, estavam à margem, eram os marginais daquela época. E Jesus justamente estava sentando ali, não num processo de conivência, não que ele aceitasse os erros, porque o que é erro, e o que é acerto, mas Jesus estava numa atitude de indulgência. A indulgência é você estar do lado da pessoa, mas não está do lado do erro. A conivência não, na conivência você está do lado do erro também. Não, Jesus estava ali num processo de indulgência. Estava do lado daquelas pessoas porque ele sabe muito bem que todos nós somos filhos de Deus. Portanto, todos nós somos um potencial de amor, um vir a ser, né? Então, Jesus estava sentado ali porque ele conhecia os nossos potenciais. Ele sabia que todos nós, um dia, também poderíamos ser um espírito crístico como ele. Mas ele sabia que aquelas pessoas andavam em equívoco, pecado, que é uma palavra que ainda é tão pesada no século XXI. A palavra pecado significa errar o alvo. E quantas vezes na nossa vida a gente erra o alvo? Às vezes, num dia só da nossa vida, a gente erra de alvo vários momentos da nossa vida. E não porque a gente deseje,
Mas quando a gente vê, a gente já está vivendo os automatismos dos nossos erros novamente. Jesus sabia disso, mas ele estava ali porque ele dizia que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. E aí a reflexão nossa: será que nós somos pessoas sãs ou doentes? Porque as doenças, elas têm uma abrangência muito maior do que somente estar com desequilíbrio físico. Nós hoje sabemos que há outros tipos de desequilíbrios, tanto emocionais quanto morais. Como, por exemplo, a maledicência é um desequilíbrio moral. O ciúme é um desequilíbrio moral e emocional. O orgulho é um desequilíbrio moral. O egoísmo é também. Então, se a gente fosse pensar hoje, com a consciência que nós temos muito mais desperta no século XXI, e pensar em sãos e doentes, já fica difícil saber exatamente aonde começam as nossas doenças, ou aonde começa a nossa saúde e termina a doença, onde termina a nossa doença e começa a nossa saúde, enfim. No século XXI, a nossa abrangência de doença está tão maior, e a nossa reflexão, então, é muito maior também. E aí Jesus estava sentado, e como para eles, né, tinha todo esse contexto que você não podia sentar-se na mesa com uma pessoa de má vida, porque para eles significava dar aval àquilo ali tudo, era errado. E os fariseus estavam muito mais preocupados com os preceitos que eles colocaram, que eles mesclaram na lei, do que propriamente em viver as leis de Deus. Então eles estavam preocupados com as purezas das leis judaicas, que representavam nada mais, nada menos do que o conteúdo da própria vaidade, das próprias torpezas deles. Então, em verdade, eles ali estavam preocupados com isso. Mas aquelas pessoas que estavam sentadas ali eram pessoas. E aí a gente se remete hoje para o século XXI, que todos aqueles que estão ao nosso redor são nossos irmãos. Aqueles que nós, que compomos o povo do Brasil, que reclamamos e que muitas vezes chamamos de corruptos, e ficamos irados com tudo isso, esses também são os nossos irmãos, que vão precisar de uma postura nossa de amor e de carinho, ou de uma dose maior nossa de amor e carinho, para também poder encontrar esses caminhos que nós já encontramos e nós estamos também tentando viver hoje no século XXI. E eles então reclamavam porque, em verdade, a questão central era como acolher um pecador, porque era o que Jesus estava fazendo, acolhendo um pecador. E aí eu volto a dizer, como nós hoje, no século XXI, acolhemos aquele que é diferente de nós, que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, que vive na contramão de tudo aquilo que nós acreditamos e vivemos. Como é a nossa acolhida? Como é a nossa mão que se estende? Como é o nosso comportamento diante de todas essas diferenças? Como aceitar? Eles pensavam, como aceitar o gentio como irmãos deles? Como a gente hoje, no século XXI, aceitar as diferenças com amor, compreensão. E aí Jesus começa então, ele vai dizer essa parábola, e é interessante que naquele instante, Jesus, quando coloca e faz essa parábola, ele está colocando aquele pastor como sendo Deus. Ele faz isso de propósito, porque ele entende os olhares dos fariseus, e ele coloca propositalmente, naquele momento, naquele contexto, Deus como sendo o pastor daquelas ovelhas, daquelas 100 ovelhas, e que uma escapole, foge do rebanho. E aí, ele faz com que os fariseus fiquem mais indignados ainda, porque para aquela cultura daquela época, um pastor também era um marginal daquela época. Era uma pessoa de má vida. E eles ficam mais irados ainda com a postura de Jesus ter colocado o pastor daquelas 100 ovelhas como sendo também Deus. E eles pensam, como assim? Jesus sutilmente, né, ele
sacudir as consciências das pessoas. E faz as perguntas, né? Como é que o pastor que está conduzindo as 100, de repente vê que uma foge do bando, e aí, deixa para lá essa uma? Ela não tem importância nenhuma? Coloca eles para eles começarem a pensar na questão da fraternidade, coloca eles para pensarem na questão da misericórdia de Deus. E aí, o que você faz com aquele que está se apartando das leis? Porque talvez a gente pensar num contexto social, a gente fala, a gente ora, mas se esse que se afasta do rebanho for um filho nosso, for uma alma que nós amamos muito, qual mãe aqui nessa sala que viu que seu filho se afasta das leis, que ia só fazer uma prece e deixar para lá? Qual mãe aqui nessa sala? Nenhuma mãe abandonaria o seu filho, se visse que o seu filho está caminhando numa direção, num rumo incerto e sofrido futuramente. Então Jesus faz essa pergunta para levar uma reflexão maior para eles. Porque essa questão do outro ser irmão para eles era muito complicado. O irmão para eles era só os de sangue. Mas aí as coisas podem ter uma abrangência maior. E por isso que a gente hoje, no século XXI, a gente traz essa reflexão. E se aquele que se aparta for alguém que eu amo muito, o que eu faço? Eu deixo para lá ou eu volto para colocar, para tentar botar ela no rebanho novamente? E aí ele coloca que esse pastor volta para pegar a ovelha que havia se distanciado do rebanho dela. Mas, dentro de um contexto, dizem os pastoreiros, quem cria animais, que quando uma ovelha se afasta do seu rebanho, ela fica muito cansada. Então, verdadeiramente, ele tem que colocar ela nas costas e levar de volta. É interessante. Toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, como a gente fica? Hein? Destruído emocionalmente, espoliado emocionalmente, né? Dizem que essa palavra espoliado não é usado mais, mas eu sou antiga, eu ainda uso. Espoliado emocionalmente. Toda vez que a gente se afasta do correto, a gente fica mal emocionalmente, mal moralmente, fica sem energia, verdadeiramente, principalmente quando a gente cai em si. Enquanto a gente não cai em si, a gente está dentro de um processo de ilusão, a gente está ali. Mas quando a gente cai em si, a gente se sente cansado. Mas eu não disse para vocês que a misericórdia do Pai, mesmo quando a gente se afasta, ela está ali só esperando a gente o quê? Ter a primeira atitude de arrependimento, que é o primeiro passo que está lá no livro Céu e Inferno. Arrepender-se. Qual é o segundo passo? Expiar e reparar, né? Ou recomeçar a jornada de novo, também está dentro de um contexto. Então, essa ovelha que se afasta, e aí, naquele instante, a gente vai ver que Jesus passa para eles duas alegrias importantes. Uma das alegrias, que esse contexto de encontrar a ovelha mostra duas alegrias que é despertada dentro daquele pastor. Uma, de ter encontrado a ovelhinha. Que bom, vou poder levá-la novamente para o seu rebanho. E melhor ainda, vou poder levá-la novamente para os seus donos. Porque aquelas pessoas viviam daquilo que plantavam e daquilo que cuidavam. Então, eram duas alegrias ao mesmo tempo. E aí a gente transporta essa alegria novamente para aquele que nós amamos e que estão muitas vezes apartados do caminho do amor, do caminho das leis de Deus. E aí a gente pensa, que alegria é quando a gente pode novamente ver esses corações se aproximar, reaproximar de Deus, reaproximar do bom caminho, dar uma nova direção para a sua vida novamente. É uma dupla alegria. Vamos finalizar. Essa ovelhinha é restituída à humanidade e a gente tem que entender que esse rebanho, hoje, numa visão mais ampliada dessa passagem, esse rebanho ele significa a humanidade terrestre, que é composta ainda de espíritos muito heterogêneos, de espíritos imperfeitos, de bons espíritos. Esse grande rebanho, chamado planeta Terra, está num período de transformação.
E qual de nós aqui gostaria de ficar distante daqueles que nós amamos? De sermos afastados ou de termos que aguentar o afastamento, de suportarmos o afastamento daqueles que nós amamos? Mas é um período de reflexão para todos nós. Porque nós temos dentro da literatura espírita, precisamente A Caminho da Luz, por Emmanuel, lá ele narra também um planeta que estava tanto em transição quanto o nosso aqui está vivenciando agora. Era um planeta também que deixava de ser provas e expiações e caminhava para mundo de regeneração, que foi um sistema de Capela, um planeta do sistema de Capela. E é claro também que aquelas almas que lá ficaram, também, com seu coração partido, viram muitos dos seus entes vindo para cá, para o planeta Terra. Mas é claro que eles não deixaram de lutar por nós, e é claro que hoje a gente tem que lutar mais do que nunca por todos nós juntos. É uma reflexão, porque o planeta está em transição. O planeta está em transição e todos nós aqui, com certeza, desejamos ingressar nesse planeta. Mas o que nós precisamos fazer para ingressar nesse planeta de regeneração? Hoje, o nosso pastor dessa parábola é Jesus, a nossa humanidade é terrestre. A ovelha que poderá ser desgarrada, ela poderá se desgarrar pela vivência, pelo mau uso do livre-arbítrio, ou seja, por escolher ainda viver o individualismo, o orgulho, o egoísmo, de não trabalhar o orgulho e o egoísmo que ainda existe dentro de nós. Então, o nosso primeiro trabalho é trabalhar o meu orgulho e egoísmo para que eu possa ficar. E tendo amor dentro do meu coração, com certeza, aqueles que estão ao meu redor terão mais possibilidade de enxergar o caminho da boa nova, o caminho do amor, o caminho das leis divinas. Porque a gente não muda as pessoas com discursos. A gente muda as pessoas com o nosso comportamento renovado a cada dia. Então, esse trabalho de mudança, esse trabalho de manter esse rebanho todo unido, é um trabalho de todos nós, mas é um trabalho que precisa começar dentro dos nossos corações aqui. Precisa começar dentro de nós. Em amar mais aquele que amamos menos, em acolher mais as diferenças, em sermos menos preconceituosos, menos rígidos, em mudar o nosso mundo interno para que o nosso rebanho possa permanecer todo unido. Então, o meu desejo sincero é que eu também possa ingressar nesse planeta, mas que eu possa estar junto de todos vocês, que nós possamos ser um grande rebanho, eu digo vocês, a humanidade, né? Que nós possamos estar juntos nesse trabalho, que é o que a gente veio fazendo aqui esses 3 dias dentro do ENEF, falando de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, o nosso guia, na tentativa não só de trazer informações, mas de pegar essas informações e jogar no nosso mundo interno, para fazermos as mudanças necessárias que precisamos em nós e naqueles que estão ao nosso redor, para que o nosso rebanho possa permanecer todo unido. Muito obrigada.